Pessoal, vocês já ouviram falar de embolia gordurosa? Eu sou a doutora Marina Felca, sou cirurgiã plástica. Estamos aqui no nosso Papo de Plástica Perguntas e Respostas. Esse assunto de hoje não é tão legal, não é tão interessante, mas é super importante que vocês saibam também o que é. Embolia gordurosa, vamos dividir então embolia, e depois gordurosa ficou meio óbvio, né? Mas embolia é quando sai, por exemplo, no caso, uma gordurinha de algum lugar e ele vai para outra região. Quando a gente fala de trombose e tromboembolismo pulmonar, a gente está falando mais relacionado a um coágulo. Coágulo que às vezes forma lá na perna, forma na virilha, em alguma veia dessa região do corpo, da região do corpo, e esse coágulo escapa e vai parar lá no pulmão, por exemplo, então, que a gente chama de TEP, tromboembolismo pulmonar. A embolia gordurosa, ela é uma gordura que saiu de algum lugar e foi parar, por exemplo, lá no pulmão. Quando que isso pode acontecer? Pode acontecer após uma fratura de fêmur, por exemplo, porque quando você quebra um osso, dentro do osso é cheio de gordurinha, e essa gordurinha às vezes pode escapar ir lá para o pulmão. Ou quando você faz um enxerto de gordura, por exemplo, na nossa área, na cirurgia plástica. Às vezes você vai fazer uma lipoescultura, tirar a gordura de algum lugar e transferir essa gordura de um lugar para outro. Na hora de recolocar essa gordura pode entrar dentro de um vasinho e parar lá no pulmão e dar falta de ar, às vezes sangramento às vezes tosse com um pouco de sangue, que a gente chama de hemoptise. Então, nessas situações, a gente tem que suspeitar de embolia gordurosa. E o tratamento vai depender da quantidade que teve de embolia. Se foi uma embolia pequena, esse paciente pode nem precisar de uma UTI. Se foi uma embolia já maior, pode ser necessária internação em UTI, intubação, suporte ventilatório e tudo mais. Se foi, por exemplo, em relação a um enxerto de gordura, se esse enxerto foi em pequena quantidade, é muito difícil que tenha uma embolia gordurosa em grande monta e que tenha uma repercussão clínica muito grande. Mas se foi um enxerto já em maior quantidade, pode aumentar essa quantidade de gordura que acabou chegando lá no pulmão e piorar um pouquinho o quadro clínico. Então é uma das complicações super pouco falada, porque ela realmente, graças a Deus, é super pouco comum, é muito raro da gente ter, mas é um dos diagnósticos que a gente tem que fazer. E quando se fala principalmente em enxertos muito grandes, então tem pacientes que falam, ai doutor, eu quero ficar com o bumbum grandão, por favor, põe bastante. A gente precisa falar desse risco e precisa definir junto com o paciente que risco que a gente quer correr. Por exemplo, se você quer um resultado mais visível para a região do glúteo, você pode pensar mais em prótese do que às vezes em enxerto. O enxerto ele é mais para dar contorno. E aí a gente vai ter uma cirurgia de menor risco. Agora, se você injeta muita gordura, se você quer ficar com o bumbum muito grande, além de todos os outros riscos que a gente até já falou aqui, um pouquinho disso, como calcificação desse enxerto, perda desse enxerto também, perda do resultado e tudo mais, você pode estar aumentando o seu risco de uma embolia gordurosa. Tá bom? Assunto meio chatinho, mas eu queria que vocês soubessem disso e quando forem pensar em fazer um enxerto, ponderar junto com sua equipe o tamanho desse enxerto e o risco desse enxerto, certo? Espero vocês nos próximos vídeos, deixe sua curtida aqui com a gente ou salva esse vídeo se você achou ele importante para você assistir depois. Até!